Homeopatia, o estudo organal comentado, nós estamos na introdução, no tópico 18. O organal comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Diante de tais opiniões falsas a respeito da origem, da essência da doença, sem dúvida, é entendível que, em todos os tempos, tanto o empenho dos práticos, tanto medíocres como os ilustres, e até dos inventores dos mais sublimes sistemas de tratamento tenha sido dirigido exclusivamente apenas à eliminação e ao extermínio de uma substância morbífica imaginária, e a mais frequente indicação de isolá-la, provocando sua expulsão através da saliva, dos gânglios traqueais, da transpiração e da urina. Então, quando você toma qualquer substância com o objetivo de provocar isso aqui, sem melhorar o mental, sem melhorar a sua disposição física, você não está curando. Então, o primeiro passo que nós devemos indicar, observar, para vermos se o remédio está compatível e coerente com a necessidade da pessoa, nós temos que observar se a pessoa, o que está acontecendo com a pessoa fisicamente, vai importar relativamente. O que vai realmente importar é como ela está se portando, como ela está ficando mentalmente falando. Então, nós indicamos 3 remédios para 3 pessoas. A pessoa A, B e a C. E o remédio vai ser o X para os 3. Porque os 3 têm um adoecimento muito parecido naquele primeiro momento. Então, quando você indicou os remédios, o mesmo remédio para os 3, óbvio que os 3 apresentaram reações diferentes. Um mudou a cor da urina, o outro mudou o cheiro do suor, e o outro aumentou a secreção nasal. Mas a disposição mental dos 3 melhoraram. Nesta segunda fase, nós temos que observar qual a necessidade de cada um deles. Porque aquele adoecimento básico semelhante desapareceu. Veio um outro diferente em cada um. Por que é diferente em cada um? Porque eles são diferentes. Só por isso. E aí o homeopata tem que saber escolher o remédio que vai dar prosseguimento ao tratamento. E assim sucessivamente até que a pessoa recupere plenamente a sua saúde. Existem casos que ao indicar o remédio não tem nenhuma reação digna de nota no primeiro momento. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a pessoa volta a ter outros problemas de saúde, e aí nós temos que trabalhar, consequentemente, aqueles problemas. Há uma limpeza de substância do sangue, acridade e impurezas, que nunca existiram, confiantes na ação sensata das beberagens feitas de raízes e caules, a punção mecânica de contínuos compostos em plastos de cantáridas ou casca de trovisco, mas principalmente a expulsão e expurgo da matéria peccans, ou, como eles diziam, a matéria nociva pelo tubo intestinal, por meio de medicamentos laxantes e purgativos, há uma limpeza de substâncias do sangue, acridades e impurezas, que nunca existiram, confiantes na ação sensata das beberagens feitas de raízes e caules, a punção mecânica de contínuos emplastos de cantáridas ou casca de troviscos, mas principalmente a expulsão e expurgo da matéria peccans, ou, como eles diziam, a matéria nociva pelo tubo intestinal, ou por meio de medicamentos laxantes e purgativos a que eles, para conferir os aspectos mais lisonjeiros, da importância mais significativa, os infartos, davam o título de dissolventes e desobstruentes suaves. Bom, o parágrafo vai continuando, mas a gente faz o comentário aqui. Atualmente, se o Hahnemann tivesse encarnado na Terra, coitado, ele ia ficar apavorado de ver tantas coisas que se fazem na tentativa de recuperar a saúde humana. Logicamente que todas são louváveis, porque são expressão da necessidade das pessoas de tentar achar uma saída, uma solução para os problemas que estão enfrentando. Mas a questão é, todos esses tratamentos hoje, principalmente quando as pessoas fazem com a fitoterapia,
eles são menos nocivos à saúde e revigoram realmente a pessoa, desintoxicam a pessoa. Mas o que é importante é observar a similitude que a pessoa tem com um determinado remédio e indicar esse remédio para que a melhora seja sem grandes transtornos e da forma mais abrangente possível, tanto no físico, quanto no mental, quanto no emocional. Fazendo assim, nós vamos procurar nos aperfeiçoar, nós vamos procurar nos melhorarmos para nos fazer melhor. É por isso que, em todo momento, a gente depara com situações que exigem de nós uma melhor escolha em fazer o tratamento com homeopatia ou com a fitoterapia. Vamos falar só das terapias naturais. Então, na homeopatia, nós vamos ver a pessoa como um todo e vamos dar um remédio que ela vai também buscar melhorar como um todo. Na fitoterapia, vai se tentar tratar, ou até mesmo tratar, aspectos pontuais de adoecimentos que a pessoa reclama. O objetivo maior é que a gente tente recuperar, com a maior amplidão possível, os aspectos mentais, emocionais da pessoa para que a pessoa tenha realmente saúde. Porque é nos aspectos mentais e emocionais que, ao serem corrigidos ou ao serem adoecidos, eles vão alterar grandemente a saúde da pessoa. Procedimentos voltados à caça de substâncias morbíficas hostis que jamais puderam existir e que jamais influenciaram na produção e na manutenção das doenças do organismo. O Hahnemann fala isso, foi na época dele, quando ele indicava as homeopatias, as pessoas melhoravam fantasticamente. Hoje conseguimos muito, mas também temos que observar que ao longo do caminho nós temos que fazer outras observações. Portanto, as terapias se complementam, a homeopatia, floral, fitoterapia, as três fazem um trabalho magnífico de recuperação da saúde. Basta procurarmos entender. Que vive graças às doenças do organismo, que vive graças a um princípio material das doenças que jamais foram físicas, e sim perturbações dinâmicas e materiais da vida alterada em suas sensações e funções. Então, essa busca por alterar essa parte, para compreender que as doenças estão na parte imaterial do organismo, é que vai fazer a grande diferença. Embora possa ocorrer reações, a pessoa ter uma descarga intestinal, muda, na maioria das vezes, muda o cheiro e o aspecto da urina. Para cada remédio tem suas características e as perturbações físicas que normalmente ocorrem no meio do caminho mostram-nos que a homeopatia vai interferir de uma forma muito intensa em várias reações que a gente apresenta. E é importante que a gente observe isso para que a gente faça da melhor forma possível a nossa recuperação da nossa saúde. Sem corrigir as causas energéticas, emocionais e mentais do adoecimento, fica impossível conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é curar o adoecimento. Sem este recurso que a homeopatia nos oferece, iremos desenvolver uma patogenesia em vez de curar o adoecimento. Então, as reações que normalmente as pessoas têm durante um tratamento com a fitoterapia, se elas persistirem por muito tempo, gera-se uma patogenesia, ou seja, começa a adoecer ao invés de curar. Da mesma forma, as tinturas podem fazer isso e outras substâncias químicas também. E a própria homeopatia, se for tomada por longo tempo, na mesma diluição, na mesma potência, também pode fazer isso. Então, tudo isso é importante que a gente entenda, e ao longo do estudo do Organon, nós vamos procurar entender como se dar esses adoecimentos, como se dar o conjunto de fatores que nos levam a ficar mais doentes e como também se dá o conjunto de fatores que nos levam a ter mais saúde. É importante nós observarmos isso, é importante compreendermos isso para que a gente possa agir da melhor forma possível em prol do restabelecimento da nossa saúde. Atualmente, muitos podem alegar que existe o mal físico, ou seja, a bactéria, o vírus, o colesterol, etc. Mas o que os causou? O que permitiu seu desenvolvimento? Isso é pergunta que poucas pessoas fazem e pouquíssimos saberão responder.
À medida que nós começamos a entender que existe algo mais transcendente fazendo a pessoa ficar doente, para rimar, a gente vai começar então a tomar as devidas providências para fazermos o tratamento mais condizente com a necessidade da pessoa. Então, precisamos entender que existe uma alteração mental e emocional que gera um conjunto de adoecimentos, seja ele qual for, até mesmo colesterol, e a partir desse momento nós vamos começar a observar que a pessoa vai ter as melhoras necessárias com os tratamentos mais apropriados à sua recuperação da saúde. Em alguns casos, existe sim a necessidade das fitos, do floral, mas isso são pontos que, à medida que o terapeuta vai ganhando experiência, vai ganhando mais conhecimento, ele vai vendo aonde que pode agir, como pode interagir para recuperar a saúde dos seus clientes. Entendemos que as energias deletérias presentes nos corpos sutis são as causadoras dos desequilíbrios mental-emocionais e estes alteram a interatividade entre os corpos sutis que, com isto, criam uma espécie de vácuo energético que permite o desequilíbrio das microvidas, permite o desenvolvimento das microvidas. A gente já fez essa explicação antes. Quando tem o desequilíbrio mental e emocional, cria-se uma espécie de bolha entre os corpos sutis e físico. Quando cria uma espécie de bolha, isso aqui é uma forma didática que eu encontrei para mostrar para vocês, o que tiver entre minhas duas mãos aqui, que é a bolha, a célula ali começa a morrer. E as microvidas vão para comer aquelas células mortas para que a pessoa não morra. E quando vem a homeopatia e corrige essa bolha, faz os corpos se justaporem novamente, a pessoa começa a recuperar a saúde. Certa vez um colega nosso sofreu uma lesão muito grave nos meniscos. E aí buscou atendimento médico, botou lá uma tala, e ele ia ficar pelo menos 3 meses com aquela perna imobilizada, porque tinha sido muito grave. Nós estávamos começando a estudar homeopatia, conversamos com ele, aí levamos a homeopatia para ele. 3 dias depois ele estava andando de bicicleta. Aí nós fomos conversar com ele, pedimos para ele não andar, ele falou, não sinto nada, e vou jogar bola. Aí falei, não jogar bola, você não pode jogar ainda essa semana. Aí conversamos bastante com ele para ele não forçar demais o joelho, mas foi uma coisa assim, que deixou todos os amigos, os colegas dele encantados, porque em 3 dias ele já estava andando de bicicleta, e na semana seguinte ele foi jogar bola, e a lesão tinha sido muito grave. Então a homeopatia, ela promove, e aí no caso, não tem uma bactéria, tem uma lesão no tendão. Quando o remédio homeopático é indicado para um fator, aquele fator sendo corrigido, acontece coisas que a gente nem imagina. E são coisas agradáveis. Agora, se o remédio for dado fora do ponto, estas microvidas são, na realidade, as higienizadoras do organismo, pois elas se desenvolvem no local onde, devido à falta de proteção da energia psíquica, poderia causar uma deteriorização da região e gerar energias deletérias que podem colocar em risco a vida desta forma. Então, se a pessoa fazendo tratamento, não fazendo o tratamento, aquela energia vai tender a aumentar a bolha. Aumentando a bolha, aumenta as intoxicações dentro daquela bolha. Com isso, vai começar a gerar mais veneno. Se não tiver algo para limpar, a pessoa começa a ficar muito debilitada. Aí os glóbulos vermelhos, eles fazem parte do processo de ajudarmos a manter a saúde. Mas sem a energia psíquica restabelecida, eles não conseguem fazer o trabalho que é necessário. Quem já tratou com homeopatia vê a diferença do tempo de recuperação quando está tomando homeopatia e quando não está tomando homeopatia. E quando a pessoa está tomando vários remédios químicos para um determinado problema de saúde e entra com a homeopatia, o processo acelera.
a pessoa melhora muito mais rápido. As microvidas são úteis na manutenção da vida e, assim sendo, corrigida a causa metaemocional, a energia psíquica restabelece a proteção do local, cessando a geração de energias deletérias que lhes garantiam o alimento. Elas tendem a desaparecer, ou melhor, ficam sob o controle da mente e da energia vital, os corpos sutis. Então, e aqui que é o tendão de Aquiles para entender o que a gente está falando. O grande problema que existe hoje é que nós tentamos materializar tudo nós materializamos. Mas a gente usa o celular, que não tem nenhum fio ligando a ele e ele funciona. Mas o rádio também era assim. Sim, os rádios foram se sofisticando cada vez mais, que passaram a funcionar muito bem. Tudo bem. Então, nós precisamos também entender o nosso organismo de uma forma mais transcendente. Nós temos um corpo físico, mas temos um corpo psíquico. As microvidas que invadem o nosso organismo, vírus, bactérias e outras microvidas, né? Outras vidas microscópicas, elas têm a sua função. Não é por acaso. Porque numa casa que tem 10 crianças, 5 pegam uma doença e outras 5 não pegam. Então nós precisamos ver que tem um fator que diferencia. Por isso que o Hahnemann disse que era o princípio vital mais forte, mais saudável, ele adoece menos. E é por isso que a gente tem que procurar também entender que quando nós estamos falando de tratamento de problemas de saúde, nós estamos falando de uma coisa muito mais complexa do que simplesmente aquele problema no local. Por isso as pessoas vai passando o tempo e as pessoas vão ficando cada vez mais doentes, e quando se trata com homeopatia corretamente, vai passando o tempo, a pessoa vai recuperando a sua qualidade de vida. Então, ao longo desde os 35 anos que eu me trato com homeopatia, já fazem quase 20, e sempre melhorando a minha qualidade de vida. Tenho lá um ou outro problema de saúde de vez em quando, mas é muito fácil de corrigir quando nós conhecemos a drenagem, quando nós entendemos miasmas e quando nós entendemos também o remédio mais apropriado. Isso tudo fica muito mais fácil para o tratamento. Então, as microvidas que nos atacam, elas vêm de alguma forma criar o problema para o nosso organismo. Mas o problema já foi criado quando nós, através de uma disfunção mental ou emocional, ou seja, nos corpos sutis, tanto no corpo mental quanto no corpo emocional, nós temos uma palestra que explica isso aí. A introdução do Livro dos Médiuns, a gente faz essa explicação, e também um dos tópicos do Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, tem também essa explicação sobre os corpos vitais. Então, esse princípio vital, esse corpo vital, o perispírito, o corpo sutil, é onde nós vamos precisar trabalhar para recuperarmos a saúde. Melhorando a qualidade psíquica da pessoa, as microvidas perdem força, cada vez mais vão perdendo força, até que o corpo e o perispírito voltem a cumprir as suas funções naturalmente, de manter a vida. Então, é isso que é importante a gente entender. Por mais absurdo que pareça isso aqui, quando você se trata, quando você já viu alguém se tratar com homeopatia, você vai entender como que funciona. Por conseguinte, as microvidas são necessárias à manutenção da vida e precisam ser respeitadas e mantidas sob controle, com os corpos sutis menos intoxicados e com maior equilíbrio da mente. Tudo que está na natureza tem uma função. Não adianta a gente querer sair destruindo, porque a gente vai pagar o preço depois se a gente destruir aquilo. Da mesma forma, a nossa flora, a nossa fauna interna, ela tem a sua função. E é importante que a gente entenda como isso funciona, para que a gente, ao fazer os tratamentos, não venhamos a nos lesionar, a criar para nós problemas maiores para o futuro. Por isso que nós temos que estar sempre atento em o que vamos fazer, como vamos fazer para recuperar a nossa saúde, para termos uma melhor saúde, para termos uma melhor qualidade de vida. Então, se nós procurarmos fazer uma reflexão sobre o que nós comemos, o que nós fazemos, o que nós falamos,
nós vamos ter uma boa noção de como está a nossa saúde. Precisamos entender, para sempre, que a nossa mente em equilíbrio é a nossa maior aliada para nos melhorarmos. Controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Fazendo isso, nós temos aí um ponto principal para recuperarmos a saúde, para nos melhorarmos e para nos aperfeiçoarmos. A homeopatia é a ciência divina que vem nos auxiliar, que vem nos proporcionar um processo de desintoxicação do nosso organismo, para que a gente, com o organismo menos intoxicado, possamos, tanto físico quanto psíquico, possamos estar melhores, possamos ter melhor condição de agir frente às nossas situações do dia a dia. Por isso, fica sempre o convite de que nós precisamos, de como nós precisamos agir, o que nós precisamos fazer para termos realmente uma melhor saúde. Os nossos agradecimentos aos grandes nomes que trabalharam no início da divulgação da homeopatia e também por aqueles que trabalham até hoje na divulgação da homeopatia.